Boa noite, queridos. Que Deus abençoe a tua vida de forma graciosa e poderosa. Que a graça de Deus esteja na tua casa, no teu lar, na tua família. Deus abençoe aí o teu cônjuge. Deus abençoe os teus filhos, os teus pais. Deus abençoe a tua vida. Que Deus guarde você de todo mal, livre você de toda boca maldita. Que o Senhor livre você de todo tipo de maldição, que o Senhor te livre, te desbloqueie, que o Senhor ative na tua vida a partir de hoje, conforme nós fomos ministrando, que o Senhor ative na tua vida uma liberação para que você esteja totalmente liberto de qualquer tipo de prisão espiritual que você tenha entrado por causa da palavra liberada por alguém. Então, o tema da mensagem de hoje é chame a bênção. Chame a bênção, é isso mesmo, chame a bênção. E eu vou explicar para vocês como nós fazemos para chamar a bênção. Mas nós vamos falar em nome de Jesus essa noite de chame a bênção. Então, eu quero tentar te ensinar e ao mesmo tempo aprender com vocês de como vocês vão chamar a bênção. A palavra diz pra gente lá em Romanos capítulo 3, de 12 a 14, diz assim: todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis, não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Suas gargantas são um túmulo aberto, com suas línguas enganam. Veneno de serpentes está em seus lábios. Suas bocas estão cheias de maldição e amargura. Então eu quero falar um pouco sobre vocês, sobre a importância daquilo que nós falamos, sobre a importância daquilo que sai da nossa boca, né? O que você fala sobre você mesmo? O que você normalmente fala sobre você mesmo? O que normalmente você fala sobre os outros? Então é muito importante você aprender a prestar mais atenção sobre aquilo que você fala, o que sai da tua boca. E nós sabemos que nós temos uma tendência, infelizmente, de que quando nós não estamos bem, nós começamos a liberar palavras condizentes à nossa situação. Então, se você, por exemplo, está com raiva de alguém, está com ódio de alguém, pode ser que você, sem querer, sem perceber, você comece a falar com ódio ou liberar palavras de ódio, liberar palavras raivosas. Então, a Bíblia nos ensina aqui, e que Paulo está chamando a atenção aqui, das pessoas que exatamente têm veneno de serpente nos lábios. Veneno de serpente, ou seja, aquilo que elas falam, elas causam mal ao outro, é o que o veneno faz. Aquilo que elas falam, às vezes, pode destruir a vida do outro. Aquilo que elas falam, às vezes, pode matar o outro. Então, sabe quando a pessoa faz uma bobagem por algo que alguém falou, e às vezes não é nem verdade o que esse alguém falou, mas aquilo ficou na cabeça daquela pessoa e às vezes ela chega até ao ápice de cometer suicídio. Então, Paulo está chamando a atenção aqui de um grupo, está dizendo assim que suas bocas elas estão cheias de maldição e amargura, ou seja, são pessoas amarguradas que vivem não para enxergar o que é bom nas coisas, no âmbito geral, mas que vivem para enxergar aquilo que é mal. Então, imagina que você está super feliz porque você comprou um carro, e aí a primeira pessoa que você mostra o carro que você comprou, filha, abaixa só um pouco, por favor. E a primeira pessoa que você foi mostrar, que você mostrou ali o carro que você tinha comprado, ao invés dela se alegrar com você, talvez a primeira coisa que saiu da boca dela foi: nossa, que cor feia. Que carro é esse? Esse carro não vende. Esse tipo de carro aí quebra fácil.
esse tipo de carro aí ninguém usa mais, ninguém compra mais. Ah, fiquei sabendo que essa fábrica que faz esse carro vai falir. Então, são aquelas pessoas que elas nunca conseguem liberar uma palavra de alegria, de contentamento, mas principalmente liberar uma palavra de bênção, porque hoje nós vamos ensinar aqui a como chamar a bênção, mas liberar uma palavra de bênção. A Bíblia diz também lá em Mateus 12, 34 a 36, Jesus diz assim: raça de víboras, como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom do seu bom tesouro tira coisas boas, e o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. Mas eu lhes digo que no dia do juízo os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Então, é como se Deus estivesse explicando, é natural, por causa da maldade que tem no ser humano, e eu entendo que o ser humano é mau, a Bíblia diz, vós que sois maus, né? Então, nós temos por natureza, por causa do pecado, ser maldosos. Então, nós precisamos vencer primeiro o anseio, o desejo do nosso coração. Porque a boca, ela fala daquilo que está cheio o coração. Então, como que eu posso falar coisas boas? E o Senhor está dizendo assim, comparando ao tesouro dentro da pessoa. Como ela pode liberar coisas boas se o que está dentro dela é mal? Então, é como se a Bíblia já desse uma dica aqui, olha que vai ser difícil você liberar coisas boas da tua boca, se no teu coração você estiver cheio de maldade, cheio de amargura, cheio de veneno. Você que passou a vida inteira desejando o mal de alguém, você passou a vida inteira querendo que alguém morresse, né? Quem nunca quis que alguém morresse? Que levante a mão aí, né? Que fica o tempo todo só querendo que alguém se quebre, se arrebente, se estoure, sabe? Isso é ruim, porque se o nosso coração ele permanecer, não for limpo dessas raivas, desses ódios, né, de toda essa amargura dentro do nosso coração, ele diz que vai ser difícil você conseguir abençoar pessoas. Então, talvez, de tudo que eu vá falar aqui, mas eu acredito que talvez o passo mais importante, fala, pastor, eu não consigo falar bem nem de mim mesmo. Então, a primeira coisa que você precisa pedir ajuda, socorro a Deus, é falar, Senhor, ajude a limpar o meu coração. Troque o meu coração de pedra por um coração de carne. Amoleça esse meu coração endurecido, esse meu coração obstinado. Porque se o nosso coração está contaminado, se o nosso coração está cheio de veneno, vai ficar difícil a gente liberar dos nossos lábios algo que seja saudável. E às vezes nós estamos com o coração tão contaminado de raiva, de ódio, até mesmo de preconceito. A gente está com o coração tão cheio de coisas ruins que a gente não consegue sequer falar bem de nós mesmos. Eu sei que você que está me ouvindo nunca passou por isso, mas eu já. Sabe quando você passa uma fase da vida que você começa a se agredir verbalmente? Sabe quando você passa uma fase da vida que você começa a olhar para si mesmo, olhar para dentro de você e você começa a falar, você é um burro, você é um incompetente, você é um incapaz, você nunca vai dar certo. Você vai sempre se arrebentar naquilo que vai fazer, você vai sempre se estourar naquilo que vai fazer. Então, a Bíblia diz pra gente que é difícil a gente começar a nos abençoar se o nosso coração estiver cheio de maldição, estiver cheio de amargura. A gente vai ver isso com mais detalhe, mas a Bíblia ensina pra gente que, infelizmente, é natural, às vezes, a gente só sair coisas ruins da nossa boca, porque dentro da nossa boca
ou dentro do nosso coração, que é a fonte daquilo que vai sair da nossa boca, então dentro do nosso coração está totalmente bloqueado, está totalmente contaminado, está totalmente endurecido. Você tem tanta raiva de algumas coisas, ou você está tão frustrado ou decepcionado com algumas coisas que você não consegue sequer falar bem de você mesmo. É aquela pessoa que você não se indica, sabe? Que você mesmo não se indica. Você mesmo não faria uma carta referenciando, né, você mesmo. Você mesmo não se apoia. Então, se a gente não mudar esse comportamento das palavras que saem da nossa boca, e muitas vezes a respeito de nós mesmos, se você não aprender a falar bem de você mesmo, você tem uma grande tendência a sofrer. E sofrer exatamente por causa daquilo que você mesmo tem declarado sobre a tua própria vida. Há um pensamento na Bíblia que diz, um provérbio que diz, assim, se eu não me engano é um salmo, assim como você pensa, assim é. Então, normalmente, se você não mudar e não se ver, se você não começar a se olhar de forma positiva, de forma a você mesmo se motivar, então, mesmo que alguém de fora tente motivá-lo, vai ter dificuldade, porque você precisa limpar o teu coração. Você precisa limpar o teu coração. O texto diz ainda que... Mas eu lhe digo que no dia do juízo, Mateus 12, 34 a 36, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Ou seja, é como se estivéssemos sendo gravados de forma constante. Tudo o que sai da nossa boca é gravado no mundo espiritual. É como se Deus tivesse um gravador desde o dia que nós nascemos até o nosso último dia de vida. O Senhor, Ele está monitorando. O Senhor, Ele tem uma escuta. O Senhor, Ele está gravando tudo aquilo que a nossa boca profere. Por isso que a Bíblia virá de formas diferentes, sempre nos alertando para que a gente tome cuidado com aquilo que sai da nossa boca, Então, a Bíblia está cheia de texto dizendo que o que eu sentenciar para mim mesmo com a minha boca, isso é o que tem grande chance de acontecer. É tão forte isso porque mesmo que você ouça alguma bênção, mesmo que você leia as bênçãos da Bíblia para a sua vida, mas se você continua fazendo o contrário do que a Bíblia diz, se você continua liberando palavras diferentes do que a Bíblia diz a respeito de você mesmo, então nós mesmos às vezes nos condenamos à má sorte. Nos condenamos ao fracasso, nos condenamos à frustração. Por quê? Porque a nossa boca, ela está indo na direção contrária às bênçãos que Deus tem de nós. Então, se você não se amar, fica difícil você conseguir, inclusive, amar os outros. Se você não aprender a gostar de você mesmo, você precisa de vez em quando olhar no espelho e dizer algo bom a você mesmo. Tipo, você vai vencer, você é capaz, Deus é contigo. E é isso mesmo, profetiza estas palavras para você mesmo. Olhe no espelho e todos os dias de manhã, antes de sair, profetiza isso. E se vier alguma palavra diferente durante o dia, que isso pode acontecer, você vai reafirmar o que você disse antes de sair de casa, de que você é uma pessoa importante, de que você é especial. Eu tenho um filme que eu gosto bastante, que fala sobre o racismo americano, um filme de história verídica, se eu não me engano, acho que é Vidas Cruzadas, em que uma babá,
ela cuida de uma garotinha e a mãe, ela não gosta da menina porque ela acha que a filha dela, por exemplo, nasceu feia, é gorda. Então ela fica o tempo todo falando palavras más, mas a babá tá ali, ela sabe o peso das palavras. E aí eu não lembro exatamente quais eram as palavras, mas ela dizia assim: você é linda, você é esperta, você é inteligente. E ela fazia isso e fazia a menina repetir: você é linda, você é esperta e você é inteligente. Ela tentava resgatar a menina das palavras que a própria mãe liberava sobre aquela menina. Então, aquilo que nós falamos a respeito de nós mesmos e falamos a respeito dos outros, isso tem peso no mundo espiritual. E por isso que a gente tem que tomar cuidado. Se não fosse assim, a Bíblia não estaria cheia de alertas para nós, tipo, cuidado com o que sai da tua boca. O que sai da nossa boca pode nos dar morte ou vida. A Bíblia diz para a gente lá em Provérbios 18, 20 a 21, diz assim: do fruto da boca enche-se o estômago do homem, o produto dos lábios o satisfaz. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Aqui parece ser algo bom, mas na verdade ele está falando de forma imparcial. Ele está dizendo assim: a língua ela pode produzir para você vida, mas também pode produzir morte. Se você liberar morte com as suas palavras, esse é o fruto que você vai comer. Se você liberar vida com as suas palavras, é este fruto de vida que você vai colher. Então ele está dizendo que vida e morte estão aí em poder, estão na tua língua. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte, e os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Então, se você já sabe que você gosta de falar muito, se você já sabe que você gosta de falar muito, então deve redobrar a sua atenção em relação ao que você fala, porque você vai receber de retorno, como recompensa, ou literalmente, como diz o texto, como fruto, aquilo que você liberar da tua boca. Então, se tudo que sai da tua vida é bênção, é vida para você e para as outras pessoas, então a Bíblia está dizendo que você vai aproveitar, você vai viver bem, você vai ser abençoado. Mas se o que sai da sua boca é maldição e é morte para si mesmo ou para outras pessoas, a Bíblia diz: esse fruto você vai comer. Então que Deus tenha misericórdia de nós e que Deus nos ajude a partir de agora a nos arrependermos em nome de Jesus de toda palavra que saiu da nossa boca e que não é interessante para nós aproveitarmos dela, porque a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Está lá em Provérbios, mais especificamente no capítulo 18, versículo 21. A Bíblia diz para a gente lá em Deuteronômio, corroborando com o que eu acabei de dizer, a palavra está bem próxima de vocês, está em sua boca e em seu coração. De novo, ele junta boca com coração, boca com coração. O coração, ele não guarda nada lá, ele não é a sua mente. Toda vez que a Bíblia fala de coração, está falando da mente, mas mais relacionada às emoções. Então, se você não aprender a dominar as suas emoções, você vai com regularidade atrair coisas ruins para você, porque na hora em que nós estamos emocionados, falamos muitas vezes bobagem. Sabe? Quando você diz assim: ai, tomara que fulano de tal morra. Só que depois você olha, você pensa assim: puxa, você realmente quer que morra? E se essa pessoa amanhã? E se amanhã acontece dessa pessoa morrer? É isso mesmo que você quer? É isso que você quer? Eu tenho certeza que não. Só que as nossas palavras, como diz Paulo lá em Romanos 3,14, as nossas palavras, elas podem funcionar como um antídoto, como elas podem funcionar como um veneno, para destruir vidas. E conforme o que sair da sua boca,
conforme o que sair da nossa boca. É isso que nós vamos comer. Mas voltando aqui, Deuteronômio 30, 14 e 15 diz: a palavra está bem próxima de vocês, está em sua boca e em seu coração, por isso poderão obedecer-lhe. Vejam que hoje ponho diante de vocês vida e prosperidade, ou morte e destruição. Ele está dizendo aqui que é uma decisão que você precisa tomar do que você quer para a tua vida. Se você quer obedecer a Deus, então você vai atrair para a tua vida vida e prosperidade. Se você quer atrair morte e destruição, é só você não obedecer a Deus, não obedecer aos mandamentos dele. Ele está dizendo assim, mas como que a gente toma essa decisão? Normalmente é com a voz, é com a boca. Boca e coração. Então o Senhor, quando Ele espera uma resposta de nós, Ele não quer que a gente simplesmente responda no coração, Ele quer que a gente responda com a boca. O que você quer? Você quer vida e prosperidade, ou você quer morte e destruição? Ele está dizendo que vida e prosperidade, ou morte e destruição, podem ser escolhidas. Eu escolho para a minha vida, usando a minha boca, se eu quero vida e prosperidade, ou se eu quero morte e destruição. Então, aquilo que sair da minha boca vai produzir o efeito do que eu estou declarando. Né? Então, se eu falo assim, nasça pé, se eu tivesse o poder, né? Nasça pé de laranja. Aí todo dia eu falando, nasça pé de laranja, nasça pé de laranja. Não vai nascer pé de abacaxi, vai nascer pé de laranja. Então, o que eu quero dizer é, se você todo dia estiver liberando uma palavra específica a respeito de você mesmo, e essa palavra não é boa, vai acontecer exatamente conforme a palavra que você está liberando. Sabe quando a mãe diz para o filho assim, vive dizendo para o filho, você não presta, você não presta, você não presta, você não presta. O filho uma hora vai entender, realmente eu não presto, então ele vai descambar. E aí o seu filho vai se tornar uma pessoa imprestável. Porque há muitos adultos hoje que sofrem das palavras liberadas quando elas eram crianças. Você sabe que talvez tenha na tua vida alguns bloqueios de coisas que nós não conseguimos fazer hoje e a gente não lembra e nem passava até agora pela nossa mente, e isso pode ser algum bloqueio lançado por uma palavra lá do passado, ou nossa mesmo, ou alguém falou isso para nós. Sabe, a criança chega feliz da vida falando para a mamãe que quer falar inglês, a mãe fala, você não sabe nem falar português, você nunca vai saber falar outra língua. E aí a pessoa, sem ela perceber, aquilo penetrou e feriu o coração dela, e então ela não sabe por que ela não consegue aprender outra língua de jeito nenhum. Por mais que estude, ela não entra. E às vezes são estes tipos de bloqueios, de palavras que liberaram sobre a nossa vida, que travam o nosso futuro, que travam o nosso presente, que travam o nosso destino. Por isso que é muito importante você tomar uma decisão em voz audível, você declarar mesmo, de você falar em voz alta, talvez agora mesmo, enquanto você estiver ouvindo, se estiver sozinho, você declarar assim, Senhor, a partir de hoje eu só me abençoo. Eu me recuso a falar mal de mim mesmo. Sabe, declare isso, diga isso onde você estiver. E ainda fala assim, Senhor, e eu te peço ainda perdão de toda palavra que eu liberei contra a minha própria vida, me amaldiçoando. Eu te peço perdão por cada palavra. E se você lembrar especificamente de algumas palavras, e eu creio que você vai se lembrar, você declara o que você lembrou. Por exemplo, assim, você disse para você lá atrás que eu nunca vou crescer profissionalmente. Então, se você alguma vez disse isso, então você disse, Senhor, eu já disse que eu nunca cresceria profissionalmente, eu te peço perdão por isso, porque a minha vida está nas tuas mãos, e o Senhor sabe que pode me levar, só o Senhor pode me levar em lugares altos. Então eu declaro que eu atingirei os patamares profissionais que o Senhor tiver para mim, sem nenhum tipo de limitação, sem nenhum tipo de bloqueio. Eu me desligo da palavra que eu liberei lá atrás hoje, em nome de Jesus Cristo.
Então, seja lá do que for, que você se lembrar, sabe, de que você diz para você mesmo, falar, eu sou lento, eu sou ignorante, eu nunca consigo aprender nada, eu sou ultrapassado, eu sou velho, eu sou novo, não consigo assimilar as coisas, sou preguiçoso. Então, toda palavra que você liberou contra você e que você estiver lembrando neste momento, faça isso com todas elas, até anote no papel e depois, quando terminarmos aqui, você vai orar cada uma delas, desfazendo essas palavras que você liberou. Então, se você diz que você é ignorante, fala, Senhor, eu declaro em nome de Jesus que eu sou inteligente e tenho facilidade de aprender, em nome de Jesus Cristo. Sempre no final, em nome de Jesus Cristo. Então você precisa desfazer a palavra que você fez e ainda substituir essa palavra que você liberou sobre a tua vida, que era ruim, substituir pelo contrário dela, agora transformada em palavra boa. Amém? Amém? Porque eu creio que o que Deus quer para nós é bênção e não maldição. E por isso que Ele deu para nós o poder dessa escolha. Vida ou morte está na ponta da nossa língua. A palavra diz para a gente aqui em Provérbios 12-18, que diz assim, há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz cura. Então a própria Bíblia está dizendo para a gente assim que uma palavra que a gente receba pode causar uma ferida. Fere como espada, corta, machuca, fere. Pode às vezes até ser mortal. Pode nunca mais cicatrizar. Então ele está dizendo que há palavras que ferem como a espada. E as palavras que eu estou dizendo palavras tanto minhas, que eu libero, como palavras que você tem liberado para os outros, que às vezes a gente pensa que com a palavra está ferindo os outros, mas você está se ferindo. Mas você está se ferindo. Então, há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz cura. Então, que você declare também a favor de você mesmo, fala, Senhor, eu vou trazer cura. Eu não vou prejudicar ninguém mais com as minhas palavras. E ainda você fala, Senhor, e eu peço perdão a Ti por todas as vezes que eu lancei uma palavra de destruição para alguém. Senhor, eu te peço perdão, ó Pai querido, por toda palavra que eu lancei, liberei e que porventura tenha paralisado ou bloqueado a vida de alguém. Que em nome de Jesus o Senhor me perdoe e eu declaro sobre essa pessoa, sabe, as mesmas orações que você faria a seu respeito, ou que você vai fazer a seu respeito, você também precisa se lembrar se da tua boca saiu alguma palavra para atingir alguém. Sabe, principalmente relacionamentos dentro da própria casa, da família, do cônjuge, dos filhos, dos pais, da gente liberar palavras que ofendem, que machucam. Como diz aqui, há palavras que ferem como uma espada. Ou seja, é como uma arma, é como uma faca, é como um revólver, é como qualquer coisa que fere o corpo humano. Assim são algumas palavras. Há palavras que elas ferem tanto que muitos entram em depressão. Então, são várias, mas uma das causas de alguém entrar em depressão é quando, por exemplo, ela não soube lidar com uma palavra que recebeu. Ainda que, mesmo que veio de maldade, às vezes até sem querer da outra pessoa, ela não teve essa intenção, mas às vezes nós liberamos uma palavra de maldição para alguém, ou às vezes você mesmo recebe essa palavra te machuca, você se cala, você não fala nada para ninguém, e ali você está ferido. O problema é que enquanto você não perdoa, enquanto você não desfaz no mundo espiritual esta palavra e declara para você mesmo o contrário do que te declararam, enquanto você não perdoa quem enviou a palavra para você, você não recebe cura. E a Bíblia diz aqui, a língua dos sábios traz cura.
Então, liberar perdão de uma palavra que usaram para te ferir, se você liberar perdão, esse perdão só realiza quem é sábio. E essa sabedoria em relação ao perdão vai te trazer cura. Se você perdoar alguém que liberou uma palavra para te prejudicar, o Senhor está falando assim, se você perdoar, esse perdão vai trazer cura, porque Ele sabe que essa palavra veio para te ferir como uma espada. É quando Jesus fala, quando Ele está no Calvário, Ele diz, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então, às vezes, uma pessoa fere a outra, mas ela não teve a intenção de ferir, mas no mundo espiritual não tem essa de querer ou sem querer, eles vão se aproveitar, que é o inimigo, ele vai se aproveitar da palavra e ele vai considerar, não, liberou palavra de maldição, está aqui sendo enviada a palavra de maldição, então eu vou mexer, eu vou machucar. Provérbios 10:11 diz assim, a boca do justo é fonte de vida. A boca do justo é fonte de vida. Ou seja, quanto mais você liberar palavras de sabedoria, palavras de bênção a favor de você e dos outros, mais bem, mais vida, melhor você vai se sentir. Melhor vai ser a tua vida. Porque ele diz aqui que a boca do justo é uma fonte de vida. E se você liberar, inclusive, essas bênçãos para outras pessoas, você vai gerar vida na vida de outras pessoas. Você vai gerar crescimento para outra pessoa. Você vai ajudar a pessoa a vencer, talvez, outras palavras que foram contrárias a essa que você está liberando. Você vai ajudar aquela pessoa que antes foi reduzida, diminuída ou ofendida com alguma palavra, agora você vai ajudar essa pessoa a receber uma palavra de bênção da sua boca, e a sua boca, como a boca de um justo, que traz fonte de vida, vai gerar vida na vida dessa pessoa. Provérbios 13:2 diz assim, do fruto de sua boca o homem desfruta coisas boas. Do fruto de sua boca. Então, se você aprender a liberar bênçãos sobre você, o Senhor está dizendo aqui, você vai aproveitar bênçãos. Se você da sua boca começar a sair, não importa se para você ou para terceiros, se para você ou para outros, a Bíblia está dizendo que se você mudar aquilo que sai da tua boca, então, se você mudar aquilo que sai da tua boca, então você vai viver todas as bênçãos que saem da tua boca. Que saem da tua boca. É o que a gente diz sobre autoestima. A autoestima ela é muito importante para cada um de nós, tendo um certo equilíbrio, mas a autoestima é importante. É você se amar, é você se gostar, é você saber ponderar os pensamentos a respeito de você mesmo. É você saber equalizar, de que você não é um Superman, mas também você não é um Zé Ninguém. É você saber equilibrar as emoções. É que quando alguém liberar uma palavra contra você, você já no teu coração, porque só sai bênçãos, você ainda assim fala, se você ainda libera, Senhor, em nome de Jesus, eu só recebo o que vem dos teus lábios, o que é da tua vontade. Então que essa palavra caia por terra, em nome de Jesus. É sábio, às vezes, quando alguém diz uma palavra que você... Eu já vi um pastor fazendo isso, eu aprendi isso com ele. Ele disse que sempre tinha alguém lá com alguma palavra, né? E tinha um certo irmão que todas as vezes a palavra dele, olha, pastor, estou vendo que alguma coisa de errado vai acontecer, era sempre coisa ruim. Aí um dia ele resolveu falar com esse irmão, e na hora que o irmão veio trazer mais uma notícia ruim, aí ele falou assim, ô irmão, tá, que bom, obrigado pela essa palavra, vamos orar aqui então? Aí ele orou e falou, Senhor Deus, em nome de Jesus, se essa palavra que o irmão disse vem do Senhor, que em nome de Jesus assim proceda. E se esta palavra não venha do Senhor, que em nome de Jesus caia por terra agora.
E é interessante que quando ele falou isso para essa pessoa não se sentiu ofendida. Ela disse assim: boa oração o senhor fez. E a partir daquele momento, aquela pessoa já mudou a forma dela de enxergar, ou parou de ser um agente, né, agente de más notícias. Então, a boca do justo é fonte de vida, e do fruto da sua boca o homem desfruta coisas boas. Provérbios 13:3 ainda diz assim: quem guarda a sua boca, guarda a sua vida. Quem guarda a sua boca, guarda a sua vida. Esse texto ele diz que nós não temos que comentar sobre todas as coisas. Nós não temos que responder todas as ofensas. Nós não temos que nos justificar e ficar nos justificando para os outros. Você não precisa e não tem a obrigação de responder. O próprio Jesus não respondia. O próprio Jesus não respondia tudo. E às vezes ele respondia uma pergunta com outra pergunta. Ele falava: se você me responder essa, então eu te digo com qual autoridade eu faço isso. Então, Jesus não se sentia obrigado a responder a todas as pessoas. A Bíblia diz que você querer ensinar o tolo é perda de tempo. É perda de tempo. Mas se você insistir em ensinar o sábio, você vai se tornar sábio como ele. Você vai crescer. Você vai aprender. Então, a Bíblia diz aqui, ó, quem guarda a sua boca, ou seja, ele está falando assim, às vezes dá vontade de falar, mas o Senhor fala assim, enquanto você não falar, ainda está tudo bem. Não libere a palavra. Não, porque você vê aquela vontade, a pessoa pisou feio na bola com você, e na hora da raiva veio aquela vontade de liberar essa palavra. É na hora da raiva que a gente tem que tomar o máximo de cuidado. É exatamente nessa hora da raiva, em que as emoções estão fora de equilíbrio, é que nós devemos tomar o máximo de cuidado. Sabe, quando você diz assim, eu te odeio, mas você sabe que não odeia, você ama. Mas você liberou o te odeio. Então não deixa essas palavras. Quem guarda a sua boca, guarda a sua vida. Ele está dizendo assim, se você não libera a morte da sua boca, você está evitando a morte sobre a tua vida. Se você não libera a morte na sua boca, você está evitando a morte na tua vida. Se você não libera a maldição da tua boca, você está evitando maldição na tua vida. Quem guarda a sua boca, guarda a sua vida. Provérbios 12:14 ainda diz pra gente, do fruto da sua boca o homem se beneficia. Ou seja, existem benefícios que você recebe por causa daquilo que você fala. Existem benefícios espirituais que você recebe por causa daquilo que você fala. É como a Bíblia diz dos pacificadores. É aquelas pessoas que elas parecem que ninguém consegue ofender. Elas sempre respondem com amor. Elas sempre respondem com compaixão. Elas são incapazes de fazer olho por olho e dente por dente. Elas, por mais que vocês tentem, elas já estão tão vacinadas, estão com amor tão intenso por causa de Jesus, e que sofrer para ela por Jesus, ou morrer por Jesus para elas é lucro, que elas nem se importam mais daquilo que falam. Então uma coisa que a gente precisa aprender para não se ferir é aprender a não ligar muito para a nossa reputação. Não receba palavras no seu coração que você sabe que não são verdades sobre você. Não aceite que alguém te diga palavras que você sabe que não é o que Deus pensa sobre você. Você mesmo pode lutar contra o poder dessas palavras. De quando você ouvir, você fala, não é isso que Deus tem para mim. Não é isso que o Senhor tem para mim. Romanos 10:10, a palavra diz assim, que até para nossa salvação a gente vai ter que abrir a boca, pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação.
Você vai ter que falar em voz audível. Se nunca falou, vai precisar falar em voz audível. A minha vida pertence a Jesus Cristo. Eu creio no sacrifício que Ele fez na cruz por mim. E eu recebo na minha vida o sacrifício que Ele fez. Assim, a partir de hoje, Jesus Cristo é o meu Senhor, é o meu Deus e é o meu Salvador. Você vai precisar falar isso em voz audível se você ainda não fez ou nunca fez. E nunca é demais fazer novamente. Porque é engraçado, né? O inimigo sabe do poder das palavras que saem da nossa boca e às vezes eles trabalham no coração das pessoas para as pessoas não falarem algumas coisas. Você vai perceber que tem coisas que é difícil você falar. Quando eu estava muitas vezes orando por libertação, aí quando a gente pede para a pessoa, ela mesma repreender o espírito e mandar embora, a pessoa normalmente é calada, ela não consegue falar. Porque tem coisas que o inimigo não quer que você fale. Porque se você falar, vai desfazer o propósito dele de malignidade com a tua vida. Então a Bíblia diz para nós aqui que com a sua boca você confessa para a salvação. E é interessante que às vezes tem gente que diz, você já conhece Jesus? Que eu conheço. Você já confessou Jesus Cristo em voz alta de que Ele é teu Senhor e teu Deus? Já. Então vamos fazer de novo? Aí a pessoa, não precisa não. Não, vamos orar de novo então, que Jesus é o teu Senhor. Não precisa. Aí você percebe que a pessoa nunca fez essa oração, coisa nenhuma. E ela não consegue fazer a oração. O inimigo não deixa ela fazer esse tipo de oração. A Bíblia ensina pra gente, Mateus 15:11. Mateus 15:11. O que entra pela boca não torna o homem impuro, mas o que sai de sua boca, isto o torna impuro. Ou seja, se você não souber lidar com as coisas que você fala, com as coisas que estão no teu coração, se você não aprender a limpar o teu coração constantemente, talvez diariamente, você vai acabar se contaminando. Porque o que nos contamina é o que sai da nossa boca. De novo, a importância da gente controlar as palavras que vão sair de nós. Amém? Salmo 51:15 diz assim: ó Senhor, dá palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Ele diz: ó Senhor, dá palavras aos meus lábios. Dá palavra aos meus lábios. Ó Senhor, dá palavras aos meus lábios. Ele está dizendo, o salmista está dizendo assim: Deus, talvez eu não tenha o que me expressar. Talvez eu fui criado ou criada com tantas palavras de maldições que hoje eu não sei abençoar. Eu tenho dificuldade para abençoar. Então, o salmista, ele está com essa mesma dificuldade. Ele está falando assim: Senhor, eu quero que coisas boas saiam dos meus lábios, mas eu sinto que o meu coração está vazio. E aí ele ora: ó Senhor, dá palavras aos meus lábios. Ele está falando assim: Senhor, coloque na minha boca aquilo que vai trazer louvor ao Senhor, aquilo que vai engrandecer o teu nome, aquilo que vai te exaltar. Então, às vezes nós fomos, durante a nossa vida, tão maltratados com palavras, que a gente tem dificuldade em liberar palavras boas. E às vezes a gente pensa até no que falar e a gente não sabe o que falar. Então o Senhor está dizendo aqui: ora então para mim e me peça para que eu coloque palavras na tua boca. Até isso Deus dá. Talvez você não saiba o que falar, mas o Senhor está falando assim: ora para mim e eu vou te dar palavras boas para você colocar nos teus lábios. E essas palavras, elas vão se tornar
em louvor para mim, em adoração a Deus. Ezequiel 3:2 diz assim: eu abri a boca e ele me deu o rolo para eu comer. Ou seja, aqui é forma figurativa, é mais como uma visão de Ezequiel. Mas Ezequiel também, ele não sabia o que falar. Ezequiel, ele não sabia como falar. E aí ele pede, e aí quando Deus vai chamá-lo para que ele se torne um profeta, ou seja, ele ia ter que anunciar, ele ia ter que falar da palavra de Deus, o próprio Deus vem e enche ele da palavra. Então você, como o salmista disse no Salmo 51, nós podemos orar a Deus, para que Deus faça conosco como ele fez com Ezequiel, que ele nos encha da palavra dele, que a gente comece a transbordar da palavra de Deus no nosso coração. E quanto mais cheios desta palavra, mais alegria, mais vida nós teremos dentro de nós. Chame a bênção para a tua vida. Chame a bênção. A Bíblia diz, Salmo 109:17. Salmo 109:17. Ele gostava de amaldiçoar. Venha sobre ele a maldição. Não tinha prazer em abençoar. Afaste-se dele a bênção. Vou repetir. Ele gostava de amaldiçoar. Ele está falando assim, é alguém que gostava de jogar praga nos outros, de só ver coisas ruins nos outros, ou de se amaldiçoar a si mesmo, só coisas ruins sobre si mesmo. Ele diz assim, ele gostava de fazer isso. Ele gostava de amaldiçoar. Venha sobre ele a maldição. Sinal de exclamação. Ou seja, o que você libera é o que volta para você. O que você lança para frente é o que volta para você. É como a Bíblia diz, o que você planta é o que você colhe. Então, ele gostava de plantar maldições, que venha maldições para ele, é o que ele vai colher. Ele gostava de amaldiçoar, venha sobre ele maldição. Não tinha prazer em abençoar, afaste-se dele a bênção. De novo, exclamação. Então é o Senhor gritando que assim, as coisas elas tendem a acontecer conforme o nosso coração. A sua boca, a minha boca, ela tem um grande efeito sobre aquilo que vai acontecer na minha vida. Ou talvez eu possa dizer sobre aquilo que está acontecendo na minha vida e na sua vida. Ele gostava de amaldiçoar, venha sobre ele maldição. O Senhor falou, eu vou te dar o que você gosta. Eu vou te dar o que você gosta. Não tinha prazer em abençoar, afaste-se dele a bênção. Afaste-se dele a bênção. Agora, se esse texto diz isso, significa que o contrário também é verdadeiro. Ele gostava de abençoar, venha sobre ele a bênção. Não tinha prazer em amaldiçoar, afaste-se dele a maldição. Vou falar de novo, estou falando ao contrário, porque se nesse sentido é verdadeiro, o contrário também é verdadeiro. Então, eu estou falando o Salmo 109:17, fazendo ele ao contrário. Ele gostava de abençoar, venha sobre ele a bênção. Não tinha prazer em amaldiçoar, afaste-se dele a maldição. Então, a Bíblia está dizendo aqui, é você que atrai a bênção para você. Sou eu quem atrai a bênção. Nós chamamos a bênção para nós. E precisamos aprender a chamar essa bênção para nós. Sabe, eu gosto muito do filme, faz tempo que eu não assisto, mas já assisti umas 7 vezes e chorei em todas elas, A Procura da Felicidade. Ele teve que fazer diversas ligações para conseguir um cliente, o primeiro cliente. Ele teve que tomar menos água para dar mais tempo de ligar. E ele teve que evitar ir no banheiro.
Ele teve que evitar sair para comer, para que tivesse mais tempo, para que ele conseguisse ligar. E demorou muito para ele conseguir fazer a primeira venda dele. Mas quando ele fez a primeira venda, então parece que a partir daí as portas foram se abrindo. As portas foram se abrindo. Agora, ele olhava para si como você nunca vai dar certo? Muita gente dizia isso para ele. A própria esposa o abandonou dizendo isso para ele, que ele nunca daria certo. Mas você não vê ele dizendo para si mesmo. Você não vê ele dizendo para si mesmo que ele não ia dar certo. E aí ele acabou tendo uma companhia de milhões de dólares. Então, atraia para você, independente do que você estiver vivendo agora, independente de qual circunstância agora, não fale mal. Não fale mal de Deus, não fale mal de você mesmo, não fale mal de ninguém. Não coloque a culpa em Deus, não coloque a culpa nos outros, não coloque a culpa em você mesmo. Apenas clame ao Senhor e se abençoe. Clame ao Senhor e se abençoe. Se auto-abençoe e abençoe a vida dos outros. Abençoe o caminhar dos outros. É assim que Deus vai mudar a sua história e é assim que você vai chamar a bênção para a tua vida. Amém? Então que Deus abençoe você. Queridos, eu não consegui atualizar aqui os pedidos de orações, mas então se faltar alguma que você mandou, peço perdão. Se quiser reenviar alguma, pode reenviar. Eu vou falar conforme a última lista que eu tenho, tá? Mas eu sei que teve pedidos que eu recebi que infelizmente não consegui atualizar aqui. Mas antes de falar aqui das orações, deixa eu falar rapidamente. Tivemos aí o aniversário hoje do Benjamin, então que Deus abençoe a vida do Benjamin. Laura Carvalho fez aniversário hoje também, que Deus abençoe a Laura. E Samuel também fez aniversário agora recentemente, se não me falha a memória, dia 5 de julho. Deus abençoe também a vida do Samuel. E se houver outro aniversariante aí, que eu não estou lembrando quem? O Caio também fez aniversário, então, e se houver mais algum outro aniversariante aí, me perdoe, mas que Deus abençoe a tua vida também. Então, pedidos de orações aqui. Laura Carvalho, vida profissional, sentimental, financeira, e agradece as orações pelo irmão Timóteo, que está melhor e trabalhando. Pede também pelo Carlos Wagner, Iago, cura e libertação, e Yasmin, por cura de ansiedade. Pastora Rosimeire pede pelo Tiago, Mateus, Rosimar e família. Adriana pede vida profissional, execução e de pensão. Éder, Marcela, Gabriel, Isaac, Levi, vida espiritual, estão saindo de viagem hoje. Que Deus abençoe a viagem deles e os traga de volta em paz e em segurança. Sandra Nascimento, ela pede pelo consolo da vida da família do Kaique. Pede também pela Thaisa, Tássia, Luana, Maia, Malu, Roberto e Helena. Aline, vida profissional, espiritual, saúde de Edna, Guilherme e Felipe. Maria Tatiana, família, vida espiritual e filha, Sara e Isabela. Patrícia, saúde do Davi, família, vida espiritual. Paulo Rodrigues, agradece por sua esposa, que está melhor, está bem. Rafael, vida profissional, saúde e pela saúde do pai, Domingos. Nereide, vida, Larissa e saúde da mãe, Lourdes. E também pelos amigos Luiz e Simone, para cura de câncer e venda do imóvel. Gemima, vida espiritual, filhos Danúbia, Diego e Daniel. Maiane, vida espiritual e pai, Genivaldo e Marta. Ailton e Luana, vida espiritual e por um novo negócio também. Laís, saúde e salvação do pai José e também dos irmãos. Pela Camila. Ana Rosa, Priscila pede pela Renata Pimentel, luta com câncer. Leila, vida profissional, espiritual, saúde, imóvel. Crisonete, vida espiritual. Natália Hernandes, vida espiritual, profissional, pela gestação e também pela sua mãe. Washington, vida espiritual, profissional, liberação de aposentadoria. Tainã, se firmar no Senhor. Mateus, vencer depressão. Sandra Siga, pede pelo filho Daniel, pelos pastores Cleide, Walter e filha Tamires. Bispo Joaquim e Glória, filha Kelly.
Anne, pela professora Sabrina, na luta com câncer. Rubens, família e vida espiritual. Gabi, gestação, e pelo Vitor. Edilene, pela saúde. Jucineide Ronaldo, família, vida espiritual. Miriam, vida espiritual e vida profissional. Anara, vida espiritual e libertação. Virgínia, Vladimir e Ana Clara, saúde, vida espiritual, e pela Jandira, Guilherme e Adrian, vida espiritual. Laís Nunes, Ruth, vida espiritual. Priscila, Dario, filhos, Ana e Miguel. Mike, pela Paulo César e bebê. Isabela, saúde da mãe, Gabriela. Elaine, vida espiritual, saúde, vida profissional. Graziele, vida espiritual e saúde. Mariana, vida espiritual, Guilherme, Pedro, Joelma e Milton, pai. Edson, causa na justiça, vida espiritual do Emanuel. Robson e Fernanda, Heloísa e Benjamin, vida espiritual. Sandra do Mike, pela Débora, vida espiritual. César, vida espiritual. Michel, saúde, vida espiritual. César de Sá, vida espiritual. Isabel Gomes, família e Cláudio, vida espiritual. Bruno e João Vitor, vida espiritual. Fabiano, vida espiritual e família. Carla, Éder e Ana Júlia, saúde, vida espiritual. Peterson, família, vida espiritual. E também tem um testemunho que eu recebi de um dos cultos que nós fizemos sobre cura e que pedimos para vocês separarem um copo d'água para beberem depois da oração. Então a irmã Laura Carvalho, ela fez isso, só que ela não tinha enfermidade, mas ela tomou um pouco da água e guardou. E aí ela sabia que a cunhada dela, Fernanda, estava sofrendo de problemas já há alguns dias, de problemas fortes estomacais, e aí ela falou para Fernanda que tinha essa água, que ela não tinha bebido tudo, se ela queria. A Fernanda disse que sim, tomou, e graças a Deus foi curada na hora dos problemas estomacais e nunca mais teve problemas. Espero, Fernanda, ter contado direitinho aqui. Se tem mais detalhe, me manda aí, por favor, Fernanda e Laura Carvalho. Deus abençoe vocês, que a graça do Senhor seja sobre a vida de vocês e que livre de todo mal, e que da boca de vocês saiam bênçãos para si mesmo e para os outros, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.